Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente a diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Fernandes Vieira, aqui de Lajeado, escola que fica no centro da cidade, bem pertinho ali do Parque Professor Teobaldo Dick, uma escola tradicional que atende muitos alunos, mas que infelizmente tem sofrido muito com as enchentes desde o ano de 2020. As últimas, então, nem se fala. E aí recupera, começa uma reforma, vem outra enchente e no momento as aulas estão sendo realizadas numa outra escola ou em outras localidades, principalmente na Moisés Cândido Veloso, escola que fica no bairro Hidráulica aqui em Lajeado. E a gente vai falar com a Carma agora para saber um pouco dessa rotina, como é que começa esse ano letivo de 2025 e também saber das obras, né? Porque o governo do estado, depois de algum tempo, na indefinição, confirmou a permanência da escola no mesmo ponto. Vai ser reconstruída, mas quando vai ser feita essa obra, o investimento e tudo mais? A gente vai ampliar os temas agora com a Carma Spickermann Marder, diretora da Escola Fernandes Vieira. Bem-vinda aqui à programação da Rádio Independente. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Fala um pouco pra gente do momento, ou faz um retrospecto recente aí de tudo que aconteceu na vida da Fernandes Vieira. Então, o que aconteceu é desde 2020, né, a questão dos eventos climáticos, a chuva, enchente, estragos no material, estragos no prédio. Mas, enfim, a gente está acomodado, a Escola Fernandes Vieira continua existindo e nós, este ano, então, estamos acomodados na Escola Moisés Cândido Veloso e na Escola Érico Veríssimo. Ano passado ainda nós estávamos também na Escola Irmã Branca, mas para melhorar assim para toda a comunidade, então a gente dividiu só em duas escolas e nós estamos muito bem. Eu sempre digo que nós não estamos na Moisés, nós estamos com a Moisés, porque a gente tem um espaço, a gente ajeitou ele da forma do Fernandes, da cara do Fernandes. Eu sempre digo, o Fernandes tem uma carinha assim de escola acolhedora, né? A escola que recebe todo mundo, a escola que procura dar atenção às famílias, e isso está acontecendo aqui na Escola Moisés também. E a gente, desde logo, tem que agradecer muito a acolhida dessas duas escolas, né? Das direções dessas duas escolas. Apesar dos prédios serem públicos, né? Mas a gente sempre, quando é bem acolhida, a gente precisa agradecer. Então, obrigada à direção e comunidade escolar da Moisés e também da Érico Veríssimo. Você disse que tem um espaço já com a cara da escola. Tem. Como é que foi feita essa divisão? Eram salas que estavam desocupadas? Vocês têm uma parte delimitada na escola? É todos os alunos juntos? Como funciona? Não, casualmente tinham 4 salas que não estavam sendo usadas agora no momento na Escola Moisés. Então, essas a gente está ocupando. A gente também conseguiu instalar a secretaria, a sala de professores dividida, a supervisão, orientação. E, além disso, a gente está usando 2 salas onde a Escola Moisés ocupa. Então, a gente organizando ali com a direção, a gente conseguiu fazer de uma forma que nós atendemos o 1º ao 4º ano pela manhã e eles atendem o 5º ao 9º pela manhã. E nós atendemos o 5º ao 9º de tarde e eles o 1º ao 4º. Então, quer dizer assim, se alguém da nossa comunidade escolar procurar vaga, nós temos vaga nos 2 turnos do 1º ao 9º ano. Então, só em escolas diferentes, no caso? É só o nome ali que a gente procura conversar muito, o refeitório a gente tem junto, tudo, e aí estamos muito bem. Funcionando. A senhora fala muito mais bem. da Moisés Cândido Veloso, né? Quantas crianças são Isso. atendidas na Moisés e quantas na Érico Veríssimo? Tá. Na Moisés Cândido Veloso, então, como eu disse, é do 1º ao 9º, nós temos em torno de 155 alunos nossos, né, da Fernandes Vieira, sempre variando um pouquinho, porque agora é a época de acomodação. Então, e na Érico Veríssimo, que nós temos a educação de jovens e adultos, que também estamos recebendo mais alunos agora, e para isso eu já aproveito aqui esses meios para fazer uma propaganda, né? Quem não conseguiu estudar no tempo hábil, fazer o seu ensino fundamental na idade correta, ou mesmo teve outros problemas, que aproveite e venha se matricular para estudar na EJA da Escola Fernandes Vieira. Quantos tem da EJA lá na Lá Érico nós temos Veríssimo?
16, por enquanto, 16. matriculados. E aí é período da noite, né? É período da noite. É uma turma multisseriada, são todos alunos juntos, né? Mas, por exemplo, agora eu saí da Moisés, ali já tinha alunos fazendo a entrevista ou uma provinha que eles fazem antes de iniciar na EJA. Então, quer dizer, está sempre entrando novos alunos, né? Agora, a EJA sempre foi uma turma assim, de se acomodar mais ali na metade do primeiro mês de aula. E é uma forma de também concluir os estudos mais rápido, né? Como é que funciona? Sim, funciona da seguinte forma. Em 6 meses, em um semestre, o aluno consegue concluir um ano, né? Então, por exemplo, agora eu saí da escola ali, tinha 2 meninos fazendo a entrevista, eles estão no 9º ano. Quer dizer, assim, que se for tudo bem, se as avaliações, o rendimento deles, tudo ok, a presença também, que a gente preza muito que os alunos venham para a escola, na metade do ano eles já concluem o ensino fundamental. Comparando com o número de alunos que tínhamos até 2024, como é que estamos? É 50% menos. 50% a menos. Porque lá no nosso prédio original, vou falar assim, nós tínhamos 2 turmas de primeiro, 2 turmas de segundo, 2 turmas de terceiro. E agora aqui no Moisés, a gente tem uma turma só de cada série. E para onde foram esses alunos? Migraram para escolas do município, para outras escolas do estado, por exemplo, o Irmã Branca acolheu também. Não é porque não tem vaga, é porque não tem mais essa procura. Né? E assim, hoje mesmo eu estava conversando com pessoas da comunidade próximas à escola e eu perguntei, e aí o que está acontecendo? As famílias estão retomando para o bairro ou são famílias novas que estão retomando para o bairro? Não, são as famílias que saíram após a enchente e agora elas estão retomando as próprias. Então, isso significa, assim, que em breve nós vamos ter os alunos que nós tínhamos de volta à nossa escola, né? Que é uma questão toda de acomodação. Mas o importante é que nós começamos o ano muito bem, sem falta de professores, que isso é uma coisa bem inédita, né? Sem falta de professores, com um projeto pedagógico maravilhoso. Então, nós estamos para acolher e para eles realmente terem um ótimo aproveitamento e gostarem de onde estão, né? Porque isso é o mais importante também. Os alunos, tanto quanto os professores, funcionários, têm que se sentir bem onde estão, independente onde for o espaço, mas a gente precisa criar esse vínculo com o espaço e com as pessoas que ali estão, né? E falando do prédio da Fernandes Vieira, como ele se encontra atualmente, o que vai ser preciso fazer depois de tanto início de reforma, novas enchentes e tão afetado como foi? Bom, o prédio ali, a gente já teve outras reportagens até. Após a enchente tomou todo o prédio, né? Então, algumas coisas que tinham restado ainda foram furtadas, tipo portas, coisas de metais, fios de luz, a fiação elétrica foi toda danificada, não tem mais nada. Então, a reforma, a gente tem ciência que não vai ser uma reforma fácil e nem uma reforma rápida, porque tem toda essa questão, a fiação elétrica, tem que fazer toda uma nova estrutura, algumas salas de aula, novamente o assoalho foi danificado, pintura, as aberturas, sem contar que no lado externo também as calçadas foram muito danificadas em função das máquinas que tiveram que entrar para retirar os entulhos, né? E ao redor da escola também. Então, a gente sabe que quando tiver a obra, vai ser uma obra bastante extensa e que vai ser uma obra, a gente não pode ignorar esse fato, que vai ser uma obra que vai ser demorada. Tem alguma expectativa de tempo? Não falamos em tempo, mas estamos aguardando. Estamos sonhando, sim. Nem o início tem uma previsão? Não, já está assinado, né? Não, então, assinado ok, mas quando começa a obra? Não, isso não temos previsão ainda. Mas, conforme as conversas com a nossa coordenadora, temos o Castelinho, que está em obra, a empresa parece-me que vai ser a mesma, então acreditamos que assim que o castelo estiver mais avançado ou mais para os finais, começamos a nossa escola também. E aí ficaria para 2026, então, na melhor das hipóteses, 2025 sem chance. Nós estamos pensando assim, que a gente vai voltar para a escola quando ela estiver com a reforma feita. Enquanto isso, a gente
fica aguardando, né? Porque isso é uma coisa que não depende de nós. Sim, a gente conversa muito com a secretária, mesmo com o pessoal da SEDUC, e a gente aguarda, a gente tem certeza que vai sair a nossa escola de volta, Mas é né? através de licitação que é contratada a empresa, né? Aí esse processo todo... Pelo que a gente tem conhecimento então, se uma empresa se habilita para concorrer em 2 obras diferentes, seja na mesma região e outras, independentemente de uma obra estar acontecendo, ela teria que começar a outra, ela tem que ter equipe para fazer, ou então deixa uma outra empresa assumir essa obra. Não pode uma empresa prejudicar o andamento de toda uma instituição, como é o caso da Fernandes Vieira. Sim, entendemos isso, mas, como eu te disse, isso é uma parte que nós temos se dedicado muito ao pedagógico, em acolher os alunos que estão sendo bem acolhidos, e essa parte da reforma, que é uma coisa que foge à nossa alçada mesmo, enquanto direção de escola, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, indo atrás, conversando com coordenadoria, com o SEDUC, e no mais, então, a gente aguarda e ansiosos, né, pelo nosso retorno. E quanto a novas enchentes, vai ser feito algo diferente para talvez colocar as coisas em outro piso? É claro que a gente não tem como prever, né, onde a água vai chegar, porque em maio todo mundo foi surpreendido. Mas o que vocês têm de conhecimento sobre talvez agir de uma forma diferente para evitar maiores danos? Pois então, sobre a questão de colocar em andar diferente, não tem o que fazer. Nós fizemos isso agora nessa última enchente, né? Levamos tudo para cima, tudo para o andar superior. Mas nós vamos ter que, junto com a comunidade, criar algum plano, assim, de... Sabemos que há os meios já para saber como vai ser a enchente, se é uma enchente grande ou não, já estão também bastante evoluídos. Então, a partir disso, a gente vai ter que ver com a comunidade, daqui a pouquinho, assim, vamos tirar de dentro da escola. Né? A gente tem outras escolas que a gente sabe que os caminhões da comunidade encostam ali de empresas e se retira as coisas. Se tem uma previsão já da enchente, a gente consegue ter um tempo hábil junto com a comunidade de retirar muitas coisas. Já tinha até feito uma alteração, acho que a parte diretiva tinha ido para cima, já isso vai continuar tínhamos... assim? Sobre isso a gente não pensou ainda sobre os espaços da escola. Digamos que as cadeiras e mesas seriam mais fáceis Sim, e também é o que é lavável, né? Mas a questão, toda a estrutura de internet, de alarme, isso então já passa lá já tinha passado para o andar superior, né? Mas, enfim, se vier água como veio, são coisas que ninguém consegue, né? Esperamos que não venha. Não, vamos esperar que não, né? E a senhora assumindo esse desafio num momento bem delicado, né? Teve eleição no final do ano passado, né? Isso. E quanto tempo a senhora já tem de Fernandes Vieira ou da rede como um todo aí de trabalho e por que aceitar esse desafio num momento tão delicado, né? Estando fora da sede, esperando ainda por uma obra que é tão importante, podendo vir a ser atingido por uma enchente ali na frente de novo? Por que isso? Eu tenho 37 anos de magistério como professora. Antes no municipal e depois, desde 2004, então, no estado, que se soma 21 anos. Eu, às vezes, nem faço os cálculos, porque as pessoas dizem, falta muito para te aposentar. Eu digo, não sei, porque eu faço de uma forma assim que eu gosto tanto, tão prazerosa, que eu não fico muito contando o tempo. Mas o porquê eu ter voltado e ter concorrido junto com a minha vice-diretora Anitta? Porque eu já fui diretora da Escola Fernandes Vieira, na época de 2020, inclusive era eu a diretora, né, quando a gente pegou a primeira enchente. Eu já tinha 9 anos de direção naquela época. E aí, então, trocou a direção, agora por 3 anos... Eu estava também na vice-direção até o final deste ano, praticamente até setembro deste ano. E pensando assim, e pelos pedidos da comunidade também, pensando no que a gente tinha conseguido fazer e o quanto a gente fez pelo Fernandes Vieira, a gente voltou. Porque a Fernandes Vieira, para mim, é a única escola do estado e a minha escola do coração, né? Então, é muitos sonhos, é muito, eu sempre digo, é vida. Se alguém me pedir para definir Fernandes Vieira, é vida. A vida com todas as suas questões. São lutos, são tristezas, são esperanças, são... com todas as suas características de vida mesmo. Então, assim,
É por esse motivo. Você estava em 2020, havia assumido quanto? Já estava 9 anos? Já 9 anos, isso. Já tinha assumido. E desde então permaneceu na diretoria, porque daí estava como eu permaneci na diretoria como vice, mas em função do número de alunos que diminuiu tanto ali na metade de 2024, a escola não comportava mais 3 vices, na verdade. Então, ficou uma vice só e eu me afastei. E aí, agora, para o final do ano, então, a gente concorreu novamente e a gente agradece os pais pela acolhida deles e pela confiança deles, né? Porque foi... E quanto tempo é agora? São 3 anos 3 agora. anos. 3 anos. Tá certo. Karma Spickerman Marder, diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Fernandes Vieira, aqui de Lajeado. Mais algum recado, alguma consideração, algum pedido também? A consideração que eu vou fazer novamente é: quem não conseguiu estudar no tempo adequado, sempre, na verdade, é um tempo adequado. Nós estamos com as portas abertas, estamos matriculando, e as pessoas que quiserem também estudar na EJA, aproveitem esse espaço que ainda as escolas públicas estão oferecendo, né? Então, aproveitem esse espaço, se matriculem e venham estudar conosco. Não vão se arrepender de forma alguma. Tá certo. Muito obrigada. Agradecemos à diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Fernandes Vieira de Lajeado, a Karma Spickerman Marder, a escola que está já com a obra assinada, né? Ainda não começou efetivamente, mas foi muito atingida, principalmente pelas últimas enchentes, e agora está iniciando seu ano letivo com alunos na escola, principalmente na Moisés Cândido Veloso, mas também com o EJA funcionando na Érico Veríssimo.